palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22, nos dá menção à cura de um endemoniado, cego e mudo. E também nos ensina a blasfêmia ali dos fariseus. E Jesus, ele se defende. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Não lhe será, não lhe será isso perdoado. Vou repetir. Não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem ao porvir. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é se atribuir uma obra que Deus está fazendo, você dizer que é o diabo. E blasfemar significa injuriar, difamar, falar mal, caluniar. E a blasfêmia contra o nome de Deus era e é um pecado imperdoável. Aí no Antigo Testamento podemos ver ali em Levítico, se eu estiver equivocado, ali 24, ali versículo 10, depois vocês verem. E quem pecasse ali por ignorância trazia o quê? Uma oferenda pelo pecado, mas o que pecava ali deliberadamente, ele era eliminado, cometia o quê? Um pecado que era imperdoável. Então, todo pecado tem uma consequência, e tem pecado que é perdoado, porém tem pecado que Deus não perdoa, que é tal a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é a atitude consciente, deliberada de afirmar que o poder que age em Cristo, Yeshua, Yahô, Todo-Poderoso, não é o Espírito Santo, mas Satanás. E essa blasfêmia, ela é imperdoável, porque os que cometem dizem que Jesus é um ministro de Satanás, que a fonte do seu poder não vem de Deus, não é o Espírito Santo, mas de Beelzebu. Isso é imperdoável, porque rejeita o que? A Deus, a Cristo, ao Espírito Santo de Deus, rejeita a Cristo, ao nosso Senhor, dizendo que o Salvador é ministro de Satanás. Oh, que equívoco. E é imperdoável porque é um pecado consciente. A pessoa está ciente que está falando isso. Intencional e deliberado de atribuir aí a obra do nosso Senhor e Salvador pelo poder do Espírito Santo, dizendo que é Satanás. Isso aí para Deus é uma ofensa, para Cristo é uma ofensa, para o Espírito Santo de Deus é uma ofensa, e não tem perdão. Esse pecado aí constitui uma irreversível dureza de coração do ser, do âmago e do homem. E o pecado imperdoável é uma espécie de apostasia total. É o homem o que se sentiu que é um ser acima de tudo e todos e falar o que quer e não é. É o que Deus o que permite. Deus instituiu normas, regras e não é no nosso querer, é o querer da vontade do Senhor. Então o que Deus deixou limites para o homem. Então esse pecado não tem perdão. Muito cuidado, muito cuidado. Aí se você é ateu, se você é o que não acredita, você fala besteira aí, cuidado, cuidado, cuidado.
E a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado de ignorância, não é por falta de luz. Para que uma pessoa seja perdoada, precisa que estar arrependida. E o perdão precisa ser desejado. E pecar conscientemente aí, deliberadamente aí, contra um conhecimento claro da verdade, é a evidência da blasfêmia contra o Espírito Santo. E por natureza esse pecado faz o perdão ser impossível, porque a única luz possível é deliberadamente apagada. E quem cometeu esse pecado nunca terá perdão, já vai direto para o inferno. E a igreja pode orar por ele. A igreja, nós podemos orar por ele, mas ele nunca será salvo. E a igreja nem deveria orar por ele, pois cometeu o pecado para a morte. Esse pecado aí para a morte aí é réu do pecado eterno, e não terá perdão nem neste mundo, nem no vidouro. Mas cabe a nós o que? Sempre o que? Orar pelas pessoas, buscar a Deus, para Deus ter de misericórdia. Então, talvez você pense que falou mal do Espírito Santo, talvez você anda preocupado, conturbado, dizendo que eu pequei contra o Espírito Santo de Deus, você fica se afligindo, você fica triste, amargurado. Pode ter certeza que você não pecou, pode ter certeza que você não pecou, porque quem peca contra o Espírito Santo de Deus, ele peca e ainda fala conscientemente que peca e ainda peca e ainda peca, ainda peca, ainda peca, e você tem total ciência, noção de que é pecado e continua no pecado. Então, se você o que tem essa tristeza na alma, será que eu já pequei? Olha, pode ter certeza que você não pecou, tá? Porque o diabo ele é sujo, o diabo ele é acusador. Então, se você ama a Deus em Cristo, se você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, se você confessou Cristo como Senhor e Salvador, então seus pecados são perdoados. Agora, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus são que nem os fariseus, preferiu o poder, preferia nomenclatura, status, patamar do que o que se render a Cristo. Então, fica tranquilo. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Paz.